Gente querida do Terror Nadina, conversando que a gente se entende, conversemos então. E hoje? Hoje iremos conversar sobre o quê? Começaremos agora a assistir à conclusão do relato Filho das Sombras. Ele foi dividido em 3 partes, eu sei, até concordo. O ideal seria publicá-lo na íntegra. Mas ele se tornou muito longo, na verdade. É o relato mais longo que até hoje recebemos. Então não tínhamos como editar o vídeo e subi-lo para o YouTube, não com a precariedade do nosso equipamento, que na verdade se resume a um tripé e a um celular. Pedimos desculpas de fazer em 3 episódios, mas foi a solução que encontramos. O primeiro episódio, aqui no YouTube, ele aparece como relato 061/24. Filho das Sombras, o Despertar. O segundo, aqui é o relato 062/24. Filho das Sombras, a Escolha. E agora daremos início à conclusão, assista até o final. Você não irá se arrepender. E ele aqui é o relato 063/24. O Filho das Sombras, a Cigana. Então, se você não assistiu os relatos anteriores, não continue. Porque daí a conclusão não terá sentido nenhum, já que você não conhece a história na íntegra. Então vá lá, assista os relatos anteriores. Mas se você já assistiu a sequência, então siga em frente. Siga em frente e nós ficamos na expectativa que essa experiência tão forte, vivida por uma pessoa igual a gente, embora com características diferentes, lhe traga alguns ensinamentos, porque afinal, esse é o objetivo do Terror Nadina, da família Nadina. O Nadina quer respostas, quer encontrar soluções alternativas, quer entrar em contato com vários universos, mas quer ir no passo a passo e também não se limitando a ficar repetindo perguntas. Não, ele quer interagir e aprender com experiências de pessoas que têm muito a nos ensinar. Então siga em frente. Mas só que antes de continuar, um parênteses para aquele pedido de sempre. O Terror Nadina completou 1 ano agora, é relativamente novo. E ainda não conseguimos alcançar as metas impostas pela plataforma Canais Novos, que são 1000 inscritos e 4.000 horas de visualizações por ano. Você terá toda a razão se pensar, poxa, mas isso aí não é nada, os canais grandes fazem isso por dia. Os grandes fazem, mas para nós está sendo assim uma batalha que de repente parece até impossível de vencermos. Não sei se é normal, se acontece com todos os canais que estão começando ou se estamos presos a algoritmos, não sei. Mas vamos continuar insistindo. Mas só teremos sucesso se você nos ajudar. Então, se está aqui, se identifica com o canal, se considera um Nadina, está de acordo com o que nós estamos tentando fazer e ainda não está inscrito, poxa, não dá para entender, inscreva-se. Nós precisamos aumentar o número de inscritos, que além de alcançadas as metas, mostraremos ao YouTube que o nosso canal ele tem valor para muitas pessoas. Aí os algoritmos irão se flexibilizar e seremos apresentados a mais e mais e mais interessados. 4.000 horas? 4.000 horas, assista o vídeo até o final. Assista os 3, assista todos, que daí nos dará minutagem. E se não for exagerar nos pedidos, deixe o seu like, principalmente comente. Mesmo que seja para deixar um oi. Mas esses comentários também são registrados e considerados importantes. Clique o sino de notificações para receber os próximos vídeos por nós publicados. E se você já está inscrito, confira se a inscrição permanece, porque temos muitas pessoas que estão nos avisando que eram inscritas e por nada a inscrição foi cancelada. Então nos ajude, precisamos de você nessa luta. Agradecemos a quem nos envia os relatos via e-mail aqui embaixo, porque eles são o combustível que movem a engrenagem. E se achar que merecemos, então envie-nos um Pix, qualquer valor, para você centavos. Para nós é aquele oxigênio que precisamos para continuar nessa caminhada.
Uh-oh. O senhor, seu Romário, nos seus vídeos, usa uma frase que eu acho muito interessante. A vida apronta. E ela apronta porque nós permitimos. Porque, na verdade, a vida é apenas uma sequência. O que nós conhecemos por vida é apenas uma passagem, um aprendizado. E o grande problema do aprendizado é que a gente parte da mais absoluta falta de conhecimento para aprender da pior forma possível, da forma mais doída, aprender através dos erros. Porque o aprendizado ele chega com a maturidade, que nada mais é um conjunto de cicatrizes surgido de centenas, milhares de equívocos cometidos. A vida é apenas plantar. Mas a gente, na nossa ignorância, costuma cobrar a colheita. E nós não estamos aqui para colher. O jovem tem a plenitude, tem o máximo dos máximos, para o bem e para o mal. Porque ele traz a certeza de ser o dono do mundo. Mundo esse que está longe de lhe pertencer. A vida apronta porque ela nos pega totalmente despreparados e nos trata como alunos que estão aqui para aprender. E o custo do aprendizado vai depender do tamanho do despreparo de cada aluno. E eu estava totalmente despreparado. Simplesmente, eu escolhi o meu lado. Escolhi o meu lado não por simpatizar com ele, achá-lo melhor, considerá-lo o caminho ideal. Não. Eu escolhi o meu lado por me deixar levar pelo desejo de vingança. Então hoje eu sei que eu não precisava ir para onde eu fui. Porque na época só vinha na minha cabeça o tamanho da injustiça e da covardia que tinham feito comigo e continuavam fazendo. E se olharmos por esse prisma, eu tinha razão. Eu era uma vítima inocente, eles não tinham direito de fazer o que fizeram e que com certeza continuariam fazendo. Quem eram eles para destruir a minha vida? E aí era o meu erro. Porque eu tinha razão num ponto, eles não eram ninguém. Então, por serem tão pequenos, eles não teriam força de me destruir, desde que eu fosse maior. Mas eu não conseguia enxergar. Poxa, Laura foi pega de surpresa com uma revelação bombástica colocada de uma forma asquerosa e mentirosa, uma inversão total dos fatos. Ela tinha toda a razão de estar magoada e se sentir traída. Mas caberia a mim mostrar para ela a verdade. Mostrar para a mulher que eu amava e tinha certeza que me amava, quem era eu. Eu tinha que colocar para ela o meu lado. Aí ela teria como
comparar e saber quem falava a verdade. Existia o risco dela escolher me condenar? Sim. Mas se ela agisse dessa forma, eu saberia que ela não era a mulher que eu imaginava que fosse. Que não mereceria que eu pagasse um preço tão alto. Senhor Romário. Hoje eu sei que eu abri as minhas portas, que eu abri a minha vida, que eu deixei entrar na minha casa os seres das sombras, porque eu era igual a eles. Porque quando eles entraram, eu me senti forte, eu me senti capaz de tudo, de responder à altura a qualquer agressão. E eu sabia que não corria risco com eles, porque eu achava que os dominava, quando na verdade eu apenas os servia. Movido pelo ódio, eu cresci a tal ponto que me tornei um nada, um reles marionete. Só que, naquela época, ainda jovem, eu só olhava numa direção, na minha vingança, e coloquei a vingança em prática. Eu aprendi a trabalhar com forças que pessoas normais, dentro das suas fraquezas, limitações, não tem como combater. Então, tracei o destino para Marcão e Beto. Eles se reaproximaram. Voltaram a ser os grandes amigos de sempre. E lógico, duas pessoas tão nefastas, duas pessoas desprovidas de valores, de respeito, de limites, seriam fácil de serem conduzidas para o abismo. Então eles gostavam de festas, gostavam de farras, eram trabalhadores, tinham o lado bom. Mas o ponto fraco deles era não respeitar os outros. E foi por aí que eu os conduzi a um destino determinado por mim. Porque sim, senhor Romário, destino, diferente do que muitos pensam, a maioria esmagadora, não é algo que vem traçado. Não. O seu destino, você escreve. O que você não tem força para mudar é o início e o fim. São dois pontos, o nascer e o partir. Mas o que acontece entre esses dois pontos é uma linha que para os nossos padrões é extensa, para os padrões do universo não é absolutamente nada, mas nos dá o tempo de definir o que e quem nós queremos ser. Mas se você for fraco, você pode ser manipulado e a sua história pode ser totalmente modificada. Você irá sim enfrentar a extrema unção na hora, no dia, naquele instante traçado. Você não conseguirá estender a sua permanência aqui. Mas a qualidade da sua existência, ela tem que ser cultivada, trabalhada. E você tem que se preparar para se defender também. Caso contrário, você se transformará num Marcão e num Beto, vítimas em potencial. Eu tive paciência. Eu acompanhei o passo a passo, a reaproximação dos dois. E a sorte que aparentemente eles passaram a ter. A vida sorria para eles. O dinheiro surgia de forma abundante, eles começaram a progredir. Tinha aquela vida que todo rapaz solteiro sonhou. Eu dei para eles o prêmio desejado por aquilo que fizeram comigo. Então, muitas festas, muitas baladas. E nessas baladas, claro,
Eles não poupavam vizinhos, eles não respeitavam o silêncio, eles simplesmente faziam. Aí chegou o grande dia. Eles fizeram uma festinha particular, com 3 mulheres lindas. Eram os 2, e aquelas 3 mulheres maravilhosas. Muita droga, muita bebida e música alta. O vizinho lá pelos altos da madrugada, chegou para pedir para eles abaixarem o som, porque precisava dormir, porque todo mundo trabalhava. Bom, o cara ouviu cobras e lagartos. Só que o tal vizinho era o tipo do figurão que não se deveria tratar daquela forma. Seus cabelos brancos, a sua carinha de idoso escondia quem ele foi e ainda era. Bastou um telefonema do vizinho para a polícia chegar. E chegou de uma forma que não houve tempo para esconder as drogas. E principalmente para mandar as mulheres embora. Aquelas mulheres maravilhosas, aqueles monumentos. Pois é, das 3, uma, Sr. Romário, era uma menina. Era uma menor. Porque nem isso eles se preocuparam em ver. Então, eles levaram um flagrante de drogas, perversão de menores e pior, foram enquadrados devido à idade da menina em estupro. Eles foram condenados por estupro e pegaram 4 anos de prisão. Alguém pode achar pouco 4 anos de prisão porque não conhece como funciona o mundo atrás das grades para estupradores. E lá dentro, eles sofreram diariamente uma quantidade infinitamente maior tudo aquilo que me fizeram sofrer. Eles viraram escarradeiras de promiscuidade. Eles apanharam. Olha, eu não vou entrar em detalhes, porque o vídeo ficaria muito pesado. Mas aqueles 2 que se achavam os donos do mundo, 4 anos depois, voltaram ao convívio da sociedade, mas eram 2 farrapos e foram acabar na rua, juntamente com outros drogados. Sr. Romário, eu estava vingado, mas aquela felicidade, aquela satisfação, aquela realização pessoal que eu pensava que iria encontrar, não veio. Foi ali que eu entendi que a vingança não me levaria a nada. Que eu sim tinha sido injustiçado, mas eu tinha que me preocupar em construir a minha vida e não em destruir a vida dos meus agressores. Hoje eu fico pensando no C. C não existe. Mas se eu tivesse lhe dado valor, se eu tivesse procurado Laura, quem sabe nós não teríamos seguido no nosso namoro. Quem sabe não se tornasse algo maior, uma família, e hoje não tivesse filhos, não fosse uma pessoa feliz, realizada, dizendo para os meus filhos exatamente o que aconteceu comigo quando eu era jovem, quando eu era criança. Não com vergonha, porque eu não tinha pelo que me envergonhar. Só mostrar para eles como a vida pode aprontar e como tem gente ruim que eles têm que estar sempre preparados para se defender. Mas não. Eu caí no dito consagrado pela sabedoria popular: o quem cala consente. E também me tornei alvo
Do aqui se faz, aqui se paga. Mas não estou falando deles, estou falando de mim. Eu consegui a minha vingança, mas fui condenado pela lei da ação e reação. Então eu era um homem já com seus 28 anos, chegando nos 30. Eu era, na verdade, uma criatura que vivia fora da convivência humana. Trancado no meu mundo, com os meus demônios dentro da minha casa. Claro, volto a repetir, bruxo não é sujo, não mora numa casa despencando. Não. Eu tinha pessoas que iam lá em casa, faziam a limpeza, eu me alimentava bem. Eu tinha uma boa vida. Eu tinha carro, eu tinha dinheiro no banco, muito dinheiro. Porque o que não me faltava era freguês. A minha clientela, ela se multiplicava. Eu não dava, conta de receber tantos pedidos. E a cada pedido eu percebia. Eu conseguia entender o quão complicado, confuso, despreparado é o ser humano. Como as pessoas não têm noção do que é sentir, ser. Como elas não conseguem administrar o seu próprio eu. E claro que eu me identificava. Sabe, muitos me serviram como exemplo. Eu posso citar alguns, claro que não vou citar todos, senão vamos ficar aqui o dia inteiro. Esse vídeo já está longo, eu acredito que vai dar mais de 3 horas. O senhor vai ter que dividir a edição, eu sei. Mas teve um. Paulo Roberto. Paulo Roberto, um homem bem vestido, um homem de boa aparência. Ele simplesmente chegou dizendo que estava namorando, apaixonado, e descobriu que a sua namorada o estava traindo e ele não ia aceitar a traição. Porque ele tinha sido casado, tinha uma filha e também foi traído 2 vezes. Para ele seria forte demais suportar. Então ele queria sua namorada de volta. Foi quando eu falei para ele, expliquei para ele o que é uma amarração. Eu poderia fazer uma amarração. A moça voltaria para ele, ficaria com ele, não o trairia mais, mas ela, no fundo, não queria estar com ele, ou seja, ela nunca o amaria. Ele teria a presença física dela, mas jamais teria o melhor que ela poderia dar para um homem. Quando ele ouviu o que seria a sua vida, de ter uma pessoa amordaçada, blindada, do seu lado, sem poder sair, embora no fundo quisesse, não sendo feliz, ele diz, não, mas isso aí eu também não quero. Aí eu olhei para ele e perguntei, o que o senhor quer então? Bom, se ela não for minha, não será mais de ninguém. Então eu quero destruí-la junto com o seu amante. Assim, senhor Amaro, assim. O que ele achava que sentia era amor, mas não era, era posse, era egoísmo. E essa é a essência de boa parte da espécie humana. As pessoas pensam só nelas. As pessoas são tomadas por sentimentos menores que tentam rotular. Criam sinônimos que não existem. Ou seja, na cabeça daquele homem, posse tinha o mesmo significado de amor. Mas é claro, eu não era ninguém para julgá-lo. E fiz exatamente o que ele pediu, garantindo para ele que a infelicidade dela, que o sofrimento dela, voltaria para ele em doses muito maiores. Mas ele estava cego, disse que pagava qualquer quantia, eu cobrei muito caro, ele pagou e teve o seu desejo realizado. Agora é impressionante, né? Eu dizia para ele que o sofrimento da mulher retornaria em dobro, triplo. Só que eu não conseguia entender
que a dor que ele sentiria por ter causado o sofrimento da mulher também chegaria em mim, porque eu era a ferramenta. Porque eu pensava que eu podia agir daquela forma, porque eu me tornara um bruxo. Não! Eu sempre fui um bruxo. Filho de bruxa, neto de bruxa. Vai saber se bisneto, tataraneto. Não conheci as minhas ancestrais. Mas o fato de ser bruxo, como tinham me dito, quando eu comecei a ter contato com essa realidade, não me torna uma pessoa boa ou má. Não, o bruxo apenas tem um dom que consegue enxergar várias dimensões. Só. Agora, como ele irá usar esse dom, aí dependerá dele. Ou seja, eu não estava ganhando aquele dinheiro às custas da dor, realizando fraquezas de terceiros por ser um bruxo. Não. Eu estava agindo daquela forma porque eu valia tanto ou menos que as pessoas que me procuravam para fazer aqueles trabalhos horrorosos. É claro, ninguém vive assim, isolado. Não. Ninguém vive sem ter afeto. A minha vida era um total vazio. Eu afastei Betinha, eu não lutei por Laura, eu perdi Mariazinha, eu perdi meu pai, eu afastei os outros bruxos do bem. Eu me tornara uma criatura, uma criatura totalmente solitária, aquela criatura que deitava, levantava de manhã, voltava a deitar, mas se não existisse, ninguém sentiria a falta, pelo menos ninguém que valesse ser recomendada, ninguém que a gente pudesse dizer assim que tinha uma ficha corrida que não desabonava. Tinha minhas necessidades físicas, saía com mulheres. Na verdade, eu não saía com mulheres, eu saía com os corpos delas. Pagava para ter o seu serviço. Outras eu nem precisava pagar, mas estavam comigo, achando que ia se dar bem, porque eu estava me tornando um homem muito rico. É aquela velha história, né? Eu usava pessoas que pensavam que estavam me usando da mesma forma que aquelas criaturas malignas que habitavam o meu universo me usavam, porque eu achava que as estava usando. E nessa roda viva, eu só faltei fazer fotossíntese, porque eu vegetei. Eu demorei para perceber que eu deixei de viver. E essa percepção só veio quando eu reencontrei Soraya. O reencontro aconteceu de uma forma inesperada, e não foi o acaso. Ela foi bater na minha porta. Eu atendo, e está aquela cigana linda na minha frente, com um sorriso. Eu olhei para ela: Soraya, você não precisa bater na porta. Faça igual aos outros. Entre. Afinal, você não existe, você não é humana, você não é de carne e osso. Ela deu risada na minha cara. Quem disse? Seu louco. Pegou a minha mão, ó. Aí, de repente, eu saí daquele transe. É porque o bruxo vive em transe, ele tem um olhar que é diferente das outras pessoas, ele enxerga além. Não sei se ele enxerga além, ou ele enxerga vários pontos, ou ele não enxerga, ele imagina, não sei, não vou entrar. Mas daí eu disse: Soraya, você é humana? Ela: claro que sou, e você é muito mal educado, não vai me convidar para entrar? Aí eu disse: mas se eu convidar, você tendo a sensibilidade que eu sei que tem, você sabe quem e o que vai encontrar aqui dentro. Você não tem medo? Ela: medo de quê? Eles não podem me atingir. Eles não podem nem se manifestar para mim. E ela entrou soberana. É uma casa bonita, não tem muito bom gosto não, mas é bonita. Eu disse: quem é você para falar em bom gosto?
já que vive uma vida em barracas. Ela disse, uma barraca montada seguindo padrões, ela vale muito mais que isso. Aí eu tentei, padrão? Que padrão? Já que aquele homem, aquele cigano, aquele líder que me atendeu o dia que eu fui atrás de ti no acampamento, ela falou, não, ele não era líder, ele era meu pai. Pô, pior ainda. Então, como eu posso confiar na filha de um mentiroso que posa de uma pessoa idônea e mente de uma forma descarada e afirmou que não tinha nenhuma Soraya entre vocês? Ela disse, e falou a verdade. Porque o meu nome é Inaê. Aí eu olhei para ela, e tu quer me dizer que ele não sabia que eu estava procurando a filha dele? Sabia. Só que você não perguntou pela filha dele. Você perguntou pela Soraya. Bom, então se ele não é mentiroso, mentirosa é você. Ela disse, não. Eu não sou mentirosa porque eu não tenho o hábito de mentir. Mas eu sou inteligente o suficiente para saber que existem algumas criaturas que não merecem ouvir a nossa verdade. Eu confesso que fiquei meio sem resposta. Eu quis voltar com outro assunto. Poxa, que adianta ter uma casa desse tamanho, rica, mau gosto, mas rica, se não convida uma mulher para sentar, não oferece um café. A segurança dela era tanta que eu tinha que me curvar. Eu comecei a perceber porque ela tinha certeza que os outros não poderiam, de alguma forma, prejudicá-la ou atacá-la. Porque os outros eram igual a mim. E eu percebia que com ela eu não teria um enfrentamento igual. Aí chamei meus serviçais, tomamos um bom café, falamos algumas amenidades. Foi quando eu fui direto ao assunto. Então, senhora Soraya, ela Inaê. Então, senhora Inaê Soraya, o que atrasa aqui? Ela simplesmente me olhou e disse, se você não sabe, é porque não merece que eu esteja aqui. Eu tentava entender. Sabe, várias conclusões confusas vinham à minha cabeça. Foi quando ela perguntou para mim, e aí? Você já conseguiu entender o grande erro que cometeu? E aqui você se condenou? Na hora, honestamente, eu tive que discordar. Poxa, mas foi você que me falou que eu tinha que escolher entre um lado e outro. Eu simplesmente fiz o que você determinou. Você ainda tem muito que aprender. Eu disse para você escolher entre um ou outro. Eu lhe dei o livre-arbítrio. Eu não lhe mandei, ou insinuei que tivesse que escolher o pior dos lados. Eu queria discordar pior porque quem define o que é o bem e o mal, o melhor ou o pior? Quem define o erro e o acerto? Eu simplesmente disse, é o dia seguinte. Você tem certeza que ficou satisfeito com o que conquistou até agora, se deixando levar por instintos menores? Senhor Romário, se é complicado para uma pessoa normal, imagine para um bruxo orgulhoso daquilo que era, que se considerava superior, não conseguir ter um enfrentamento lógico com aquela mulher.
A cada resposta, a cada posição, ela me transformava num nada. Porque ela não me acusava de nada. Ela apenas botava sobre a mesa aquilo que eu tinha feito. Ela não me criticava. Eu era o meu maior crítico. Se eu tivesse certeza da opção que fiz, quando ela me colocasse, eu me sentiria orgulhoso, vitorioso. Mas eu sabia que estava errado. Teve um momento entre nós que o silêncio se fez. Aí ela cortou esse silêncio dizendo: eu vou embora. Eu disse: ué, eu não entendi. Ela não entendeu o quê? Você acha que eu vim aqui para lhe trazer soluções? Não. Eu vim aqui para tentar te mostrar que está na hora de você procurar as suas soluções e tentar salvar a sua vida enquanto ainda há tempo. Ah, sim, dona Inaê. Aí é fácil, né? Joga a bomba pro outro e sai soberana. Eu disse: não estou jogando nada. Você que segurou a bomba. Está na hora de você apagar o pavio. Vai me levar até a porta? Aí eu levantei. Antes de sair, ela me olhou, mas aqueles olhos azuis, aquela coisa azul, imagina aquela coisa azul. Foi o primeiro foco de luz que eu vi na minha vida depois de anos. Aquele cabelo preto, mas preto. Aquela pele clara, aqueles lábios, aquela coisa. Ela me olhou. Mas era impressionante. Diante daquela mulher, aquela fêmea, eu não sentia o cheiro do feromônio. Eu não sentia o tesão. Não. Eu sentia uma energia positiva que com certeza eu pessoalmente nunca tive. Mas que numa determinada época da minha vida eu recebi, não com tamanha intensidade, até por falta de conhecimento, mas do meu pai e de Mariazinha. Então, pela primeira vez, eu encontrei uma pessoa que eu poderia comparar as duas que eu mais amei. Porque Betinha, minha tia, que foi minha companheira por muitos anos, me conduziu da maneira correta à vida adulta, ela era uma pessoa que eu teria eterna gratidão. Mas ela nunca me deu o que Mariazinha, minha verdadeira mãe, e o meu pai me deram. E me deram de uma forma espontânea, ingênua e desprotegida. Por ter me dado aquele sentimento, eles foram destruídos. Só que a Inaê, a cigana que estava na minha frente, estava me oferecendo ajuda. E eu tinha certeza que aquelas forças que estavam transformando a minha vida numa escuridão só, não teriam como atacá-la ou lhe fazer mal. Eu fiquei olhando para ela e ela: não vai abrir a porta para eu sair? Eu disse: ah, é. Ela sorriu, porque ainda não se convenceu. Acho que eu vou atravessar a porta e sair voando. Eu não sou igual àquela ali, não. Aí quando olhou, eu vim em direção à lareira. Eu vi um espírito feminino que olhava para ela meio arredia. E muito menos igual àquele ali. Aí eu olhei, um espírito velho, meio que balançando. Eu disse: você não precisa ficar enumerando os meus convidados. Eu sei que você os vê. Não precisa estar me mostrando força. Ah, simplesmente eu não estou te mostrando força. Estou tentando demonstrar o quanto você é fraco. Então volta lá para os teus caldeirões, para os teus morcegos.
Aí eu que ri. Ah, quer dizer que você, eu não posso pensar que vai atravessar. Agora, você pode dizer que eu faço esse tipo de bruxaria lá nos porões da minha casa. Ela simplesmente diz, não sou eu que estou dizendo. É você que está demonstrando. Porque se eu sair na rua agora, quem passar por mim verá uma mulher, verá uma cigana de carne e osso. Mas se você sair, o que eles irão ver? Quando ela foi embora, o ambiente na minha casa ficou pesado. Tinha a revolta dos fantasmas. Eu sentia que aquela tranquilidade que até então reinava deixou de existir. Até a senhorinha, que estava trabalhando comigo há pouco tempo, em 3 dias pediu demissão. O jardineiro da minha casa, ele cortou a mão, não pôde mais trabalhar. Me custou uma indenização grande. O meu carro, novo, o motor começou a falhar. Enfim, eu percebia situações que, claro, eram sinais. Eles estavam dizendo, não se atreva. Nem pense. É tarde demais. Nós estamos aqui porque você nos chamou. Você concordou. Quando clientes começaram a bater na porta, eu atendia. Aí eles perguntavam se era o meu nome. Eu digo, sou o senhor. O que o senhor deseja? O que o senhor deseja? Não, eu estou aqui devido a isso. Eu olhava para ele e dizia, a senhora deve ter recebido uma informação errada. O senhor está equivocado. Aqui ninguém faz esse tipo de serviço. Passar bem. Porque de alguma forma eu não queria mais continuar ganhando aquele dinheiro, agindo daquela forma. Primeira coisa que veio na minha cabeça é, quem sabe eu posso procurar Laura. E quem sabe não seja tarde, a gente possa ainda, se é que ela sente por mim o que eu ainda sinto, a gente possa dar continuidade àquele sentimento que foi, de uma forma violenta, foi cortado por covardia de quem me agredia e por covardia maior ainda da minha parte. Eu fui procurá-la, só que eu a encontrei numa casa linda, uma família maravilhosa. Ela estava casada com 3 filhos. Não, eu não poderia nem chegar perto dela. E olha que eu viajei quilômetros, porque ela não morava mais na minha cidade. Mas eu não tinha o direito de dar qualquer passo que fosse atrapalhar aquela felicidade dela. Seria apenas mais um karma que eu carregaria. Então, passadas algumas semanas, de repente meses, eu já não ganhava mais dinheiro, eu não tinha mais o que fazer, eu estava meio ocioso, dormir na minha casa estava um inferno. Então eu fui procurar o acampamento de ciganos. Só que então eu descobri que não tinha acampamento nenhum de cigano mais na cidade. Eu disse, mas que Soraya Inaê será tão misteriosa, meu Deus do céu? De onde saiu essa mulher? Aí eu digo, poxa, mas se ela é de carne e osso, ela apareceu na minha casa, ela tem que existir de alguma forma. Foi mexer os meus pauzinhos, não estou falando em caldeirão, em bruxaria, não. Fazer uma consulta. Toda pessoa tem um telefone, toda pessoa tem uma conta de luz, uma conta de água, um endereço. Foi fácil de localizar. Eu a encontrei. Bati na porta, ela atendeu. Aí eu disse, bom, agora chegou a minha vez de procurá-la e pedir para ser convidado para entrar. Ela simplesmente falou, não sei por que demorou tanto. Pronto, já levei um sossega-leão. Aí entrei,
Ela morava num prédio, um apartamento pequeno, não na minha cidade, mas na cidade polo da região, cidade maior. Um apartamentinho bem mobiliadinho. Eu pensei que casa de cigana seria, sabe, aquela coisa bem esotérica. Não, bem arrumadinho, bem... Aí ela riu. O que é? Tá decepcionado? Não vai ter chance de criticar minha decoração? Isso eu jamais seria tão mal educada. Ela simplesmente riu e disse, tá, sei. Mas sente. Fique à vontade. Sentei e começamos a conversar. Eu não quis entrar em detalhes da vida dela, onde ela estava trabalhando, do que se vivia. Ela simplesmente contou o quê? Quando o seu acampamento, quando a sua tribo resolveu partir, ela pediu licença a seu pai para que permanecesse na região, para que se desligasse da tribo. Normalmente, uma mulher cigana, se ousasse fazer esse tipo de pedido, teria problemas com a família e com sua tribo. Mas o seu pai olhou para ela e disse, eu sabia que isso iria acontecer. Você tem uma missão a cumprir, um destino a seguir. E ela ficou. Então, eu concluí que aquela mulher abandonou o seu mundo por minha causa. Aí foi quando eu perguntei, se o que eu estou pensando é verdade, por que você demorou tanto para me procurar? Aí ela simplesmente, senhor bruxo, o senhor a cada dia me decepciona mais. Nunca ouviu falar que o seu mestre só aparecerá quando você estiver preparado? Aí eu digo, tá, não quer dizer que você é meu mestre. Ela, não. Mas eu sou a única chance, a última chance que você tem para despertar e tentar mudar. E digo mais, Deus, quando ela falou Deus, eu digo, uma cigana, Deus dessa forma, ela disse, o Criador só lhe deu essa chance porque, por incrível que pareça, você tem um valor muito maior do que pensa ter. Você é infinitamente grande, mas já se apequenou. Hoje você é um pigmeu. E a continuar, irá se tornar menor ainda. O seu tempo nesse plano irá acabar. Você viverá nessa paz aparente, nessa vida tranquila que acredita ter. Você terá todo o conforto que essa existência aqui existe. Mas depois que partir, irá encontrar uma eternidade. E olha, eternidade é muito tempo. Tempo esse que você não irá usar. Você será usado para pagar pelo seu equívoco. E tenha certeza que a dor que você irá sentir será muito maior do que a sentida naquela noite. Noite essa que você se acha injustiçado e não merecia. Você mereceu sim. E aquela noite foi o melhor que poderia acontecer na sua vida para que você pensasse e descobrisse o que e quem era. Mas ao invés disso, você preferiu se vitimizar. O Sr. Romário Inaê entrou na minha vida como uma bomba. Logo eu percebi que ela não me encontrou a primeira vez por acaso. E que também a coincidência não nos fez nos reencontrar. Não. Foi fácil descobrir que ela era a mulher da minha vida, a minha prometida, o meu grande amor,
o meu alicerce. E ela também sabia disso, que eu era o homem da vida dela, apesar de todos os defeitos. Mas diz a lenda que o homem é uma criatura cheia de falhas, é uma obra mal acabada, e cabe à mulher lapidá-lo. Então, se for verdade, nós éramos um casal dentro das regras de normalidade. Continuamos a nos encontrar. Ela ia na minha casa, eu ia na casa dela. Aí surgiu aquela intenção de ficar junto, pelo menos de minha parte. E ela simplesmente me respondeu que adoraria viver comigo, mas não teria como viver numa área pública, como era a minha casa, repleta daquelas criaturas. Aí eu disse, a gente pode vender essa casa, a gente, se livra dela, ou então não vende, a gente simplesmente vai embora, ou até mesmo demole ela, bota sal grosso no terreno, vai... meu querido bruxo, não me decepcione. A casa é apenas uma definição geográfica. É apenas uma simbologia. Quando eles entrarem na sua casa, ou seja, eles entraram na sua alma e ainda estão. Você tem que se livrar deles. Aí foi quando eu perguntei, é o que eu mais quero? Mas como eu posso fazer sem eles me destruir? Como eu posso mandá-los embora da minha vida? Foi quando eu disse, se você não sabe, ninguém poderá lhe dar essa resposta, mas está partindo da premissa errada. Você não tem como se livrar deles, você não tem como brigar com eles, você não tem como fugir do que se tornou. Você tem apenas que aprender a conviver com a sua nova realidade e dentro dela tentar encontrar paz e tentar evoluir. Não será fácil. Eles vão tomar tudo que você tem. Eles vão te destruir teu corpo, a tua saúde. Mas por pior que seja, você tem que mostrar, não a eles, não a mim, não a ninguém, mas a você, que é maior do que qualquer desafio. E que não se deixará derrubar, porque você tem Deus no coração. Que você tem o lado bom. Não pense que conseguirá isso sozinho. Você precisará de muita ajuda. Eu estarei aqui para te ajudar. Mas se você não se ajudar, de nada adiantará. Senhor Romário, daí por diante, eu não perguntei mais a Inaê o que eu deveria fazer, como eu deveria fazer, porque ela não me responderia, porque ela não sabia, porque cada caso é um caso. Somos criaturas diferentes, em situações diferentes, vidas diferentes, e nós é que temos que encontrar nossas novas soluções, nossas próprias soluções. Então eu comecei a agir por instinto, mas um instinto de costas para as sombras, para as trevas. Foi doído. Então, o que veio na minha cabeça primeiro foi voltar ao cemitério. Voltar a encontrar aqueles bruxos que um dia me deram guarida e eu simplesmente virei as costas. E eu fui. Aí quando eu cheguei, mesma atitude, esperei terminar o ritual, lá estavam eles. Aí quando deram tudo por terminado, me olharam e fez-se o silêncio. Eu digo, porra, é agora que eu vou ser enxotado igual a cachorro. O líder
o líder que já não era mais o mesmo, simplesmente chegou à minha frente, cara a cara, virou para os outros presentes e disse: vamos receber de braços abertos um membro da nossa família, desgarrado, mas que finalmente voltou. Senhor Mário, o senhor não sabe a força que eu senti. O senhor não sabe o arrepio, até hoje eu me arrepio. Principalmente quando aquele homem me esticou a mão e disse: seja bem-vindo, meu filho. Nós estamos aqui para o que você precisar. Eu abracei a mão daquele homem. Eu abracei, eu não peguei na mão. Eu abracei. Não me peça para explicar o significado, mas foi diferente de um simples aperto de mão. Aí os outros ficaram em torno de nós. E dentro daquele circo, eu me senti protegido. Eu chorei. Eu chorei como há muito tempo eu não chorava. E aquelas lágrimas eram um alívio para mim. Parecia que eu estava voltando a ser uma pessoa. Parecia não, eu tinha certeza. Eu retornara à matilha dos seres humanos. Então, finalmente, chegou o meu batismo. Finalmente, eu levaria o meu tapinha na bunda e começaria a chorar. Porque não tinha a menor dúvida. Eu estava nascendo naquele dia. E ao fundo, eu vi Inaê se aproximando. Ela sorria. Aí eu pensei, meu Deus, essa mulher é uma bruxa. Aí todos riram, porque eu acho que eles leram. Entendeu? Aí foi quando ela disse assim: bruxa não, eu sou uma cigana. Eu sou uma cigana, eu sou tua amiga, eu sou tua mulher. Estou muito feliz com o passo que você acaba de dar. Mas tenha certeza, meu amor, foi apenas o primeiro passo. Há um longo caminho pela frente. Em resumo, é isso, senhor Mário. Ela tinha certeza. Ela sabia e acertou. Foi um longo caminho. Vou refazer. Está sendo um longo caminho. Claro que eu não vou ficar aqui detalhando as consequências, o que eu tive que enfrentar, as dores sentidas, o desespero, a batalha contra as trevas, a tentativa de limpar minha alma e mantê-la limpa, de voltar aos trilhos. Não está sendo fácil, nunca foi. Hoje eu sou um homem de idade. Mas não adianta eu dizer a minha idade, porque o senhor não vai acreditar, porque eu pareço ter muito mais. Eu estou judiado. Estou fragilizado fisicamente, mas graças a Deus fortalecido espiritualmente. E sigo nessa minha guerra, sabendo que ela não tem prazo para acabar. E não será o dia da minha passagem que dará o ponto final. Como Soraya falou, há anos atrás, ela estava ali como Inaê, como a minha mulher, mas me avisando que o caminho a ser seguido seria muito longo. E graças a todas as forças maravilhosas do universo, Soraya permanece ao meu lado, porque sem ela eu não teria chegado até aqui.
Nós casamos dentro do ritual cigano em respeito à sua tribo. Com a convivência aprendi detalhes sobre a etnia Kalon, etnia essa que Inaê pertencia. Nos primeiros anos, seguimos nômades junto com o seu povo. Assim eu me sentia mais protegido. Com o tempo, resolvemos fixar residência. Compramos a casa que até hoje moramos. E foi ali que construímos nossa família, criamos nossos filhos e tocamos a vida do jeito que a vida se apresentava. Um passo de cada vez, com calma, sabendo que eu estava convivendo com forças acima do meu conhecimento e do meu poder de resistência. Essa é a regra do meu existir. Apenas conviver com a minha verdade e tirar dela o melhor que eu possa para poder desfrutar da minha família, não colocando-os em risco.